Olá, boa noite a todos! Bem-vindo a mais um treinamento da Experiência Google 2020, especial para o setor da saúde, estética e bem-estar. E hoje nós iremos falar sobre o Google Ads, a ferramenta que você irá conseguir colocar o seu negócio no topo das pesquisas do Google. Sempre quando alguém pesquisar pela sua área de atuação, de especialidade, mais a sua região e outras formas de você captar clientes, nós iremos mostrar hoje, passo a passo, para você poder aplicar e conseguir encontrar soluções diante desse momento que nós estamos vivendo. Ontem nós falamos sobre o Google Meu Negócio e hoje é uma forma mais direta para quem busca resultados a curto prazo. Eu vou explicar passo a passo sobre o Google Ads, mas anote todas as informações, pois esse treinamento de hoje é um dos mais importantes. Então, vamos começar o nosso treinamento. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês que estão acompanhando a Semana da Experiência do Google. E caso vocês tenham dúvida durante todo esse processo, pode mandar no chat também, que nós iremos responder você, na medida do possível. Então, vamos para o nosso treinamento. Vamos começar, então, entendendo o primeiro ponto, que é o início de tudo, que é a jornada do consumidor. Pois nós sabemos que tudo começa na pesquisa. Então, você precisa ser encontrado no momento certo, na hora certa, na região que você atua, pela especialidade que você possui. Então, quanto mais específico você for, mais assertivo você vai conseguir trazer aquele cliente. Então, nós vamos ver isso na prática, porque todo esse processo, que são a jornada do consumidor, ele causa um impacto diretamente, no seu faturamento, na sua captação de clientes. Porque no dia a dia, o tempo todo, nós estamos, como consumidores, estamos buscando por informação. Então, hoje, nós vamos ver na prática as principais funcionalidades do Google para você conseguir aplicar e conseguir trazer novos pacientes. Para que você possa usar toda a inteligência de dados do Google ao seu favor. Afinal, tudo isso que eu vou mostrar hoje foi durante um estudo que eu fiz durante os últimos anos, porque não só como especialista há 10 anos, estrategista Google que eu atuo, mas também como cientista de dados. Durante os últimos 3 anos, eu venho analisando os dados para poder entender qual é a melhor forma de você, pequeno negócio, ao profissional liberal da área de saúde, pequenas clínicas, médias, grandes também, mas quais são todos os dados e estatísticas para poder a gente conseguir saber exatamente o que dá certo e o que não dá. Para você que já anuncia no Google, eu vou mostrar dicas avançadas. E para você que ainda não anuncia no Google, que eu vou mostrar na ferramenta do Google Ads, você vai entender porque hoje, diante dessa crise que nós estamos vivendo, é uma forma barata de você conseguir investir pouco, mas ter resultado a curto prazo. Então fique atento, porque tudo que nós vamos falar hoje é baseado em dados. Afinal, houve-se o tempo em que a publicidade era a alma do negócio. Hoje, eu digo que a estratégia é a alma do negócio. E o Google, com o seu aprendizado de marketing, com a sua inteligência de dados, ele consegue te ajudar para que você possa conseguir trazer o cliente que está buscando pela sua especialidade. Então, tudo isso tem um segredo e nós vamos mostrar hoje passo a passo. Porque esta jornada do consumidor, ela remete a esse funil. Esse funil, mostra todo o processo do consumidor, desde o momento em que ele inicia a sua pesquisa, no caso que você precisa trazer tráfego para dentro do seu site, Nós temos que trazer para dentro do site. Só que, além de trazer para dentro do site, a gente tem que fazer com que esses visitantes geram leads, ou seja, nós precisamos de contatos, Um lead é um cliente interessado, seja um WhatsApp, um formulário de contato, seja qual for o seu objetivo, uma consulta, um agendamento, você precisa fazer que essas pessoas que entrem no seu site entrem em contato com você. Então, ontem eu mostrei sobre a parte de websites inteligentes. E isso fez grande diferença na hora da gente analisar
estes dados de aumentar o número de leads. De 100 pessoas que entram, quantas entram em contato? Nós temos na área de saúde 10, 20%, até 28% nós tivemos de retorno, que é muito alto. Agora, quanto mais estratégias você fazer no seu site, quanto mais estratégias e você filtrar o seu Google Ads, que eu vou mostrar daqui a pouco, mais assertivo você vai ser, mais no topo do Google você vai aparecer para o cliente certo. Se você não trabalha com convênio, tem como você filtrar só consultas particulares. Enfim, eu vou mostrar passo a passo já na prática. Porque o grande foco é você trazer o maior número de interessados para que esses interessados entrem em contato com você, geram um lead por telefone, e-mail, WhatsApp, para no final gerar oportunidade e você conseguir trazer novos clientes, fechar consultas. Então esse caminho é o caminho assertivo para você da área da saúde seguir. E eu vou mostrar na prática daqui a pouco. Afinal, o grande foco neste momento que nós estamos vivendo é a conversão. Nós precisamos captar novos pacientes. Não adianta, neste momento, nós trabalharmos o marketing de forma institucional, o branding. Tudo bem, você também tem que fortalecer sua marca. Mas mais do que nunca agora, você precisa de resultado. Então, tudo que eu irei mostrar hoje são dicas pensando em resultado. Para você que anuncia no Google, mais ainda vai entender todas as dicas mais detalhado, porque você não pode perder dinheiro e você precisa, agora mais do que nunca, captar leads para poder fechar novos serviços. Então, o foco é resultado, vamos na prática, porque tudo isso, igual esse treinamento da experiência do Google, é para você aprender. Não adianta você ficar dependendo de terceiros, depender de agência de marketing, até porque o valor mensal hoje pode ser um fator que é complicado. E esse passo a passo, que é a experiência do Google, que vocês estão participando, é todo o processo que você precisa executar para poder ter resultado no Google. Afinal, quanto mais você entende do seu negócio e mais você entende da ferramenta do Google, é a união perfeita para o seu sucesso. Então, este momento é hora de se capacitar. Nós estamos em maio, já tudo isso vai passar e você vai esperar tudo isso passar para começar a ter uma presença no Google, ou você vai começar agora a se preparar para quando chegar o momento que vai tudo voltar ao normal e aos poucos, né, já está voltando, as buscas já estão crescendo. O que você vai fazer? Você já vai estar preparado para tudo isso. Então agora é o momento de se capacitar, de aprender para poder conseguir sair dessa sobrevivente forte. Porque muitas pessoas estão desistindo, esperando tudo passar, mas esse não é um pensamento que vai dar certo, porque você precisa se planejar para poder, sim, entender como funciona o Google, que vai ser o seu braço direito a partir de agora. Então, chega de teoria, agora eu vou falar sobre o Google Ads. Para vocês que não conhecem, o Google Ads é a ferramenta que gerencia todos os anúncios do Google. São aqueles sites que aparecem no topo das pesquisas. Então eu vou mostrar na prática porque o Google Ads é a ferramenta hoje número 1, porque você consegue trazer o cliente que já está buscando pela sua área de especialidade e na sua região. Por exemplo, com o Google Ads, você pode aparecer para psicólogos que estão online. Quem pesquisar psicólogo online, tem como negativar palavras, que eu vou mostrar na prática. Mas o Google Ads, você pode trazer pessoas que estão realmente interessadas, buscando neste momento. Porque quem está buscando neste momento, está querendo executar. Então, por isso que a crise existe, mas se você analisar friamente e conseguir ser encontrado no Google por quem está buscando agora, você vai fechar mais consultas. Então, o Google Ads, ele é muito bom porque você consegue ser encontrado no momento certo, na hora certa. E nesse tem um segredo, né, que nós vamos mostrar daqui a pouco na prática, porque você, acima de tudo, você precisa escolher palavras-chave. Palavra-chave é o coração do Google. Por quê? Eu não posso escolher a palavra-chave psicólogo, como eu citei de exemplo. Clínica é muito amplo. Odontologia pode ser alguém querendo estudar. Nós temos que escolher palavras-chave assertivas.
como psicólogo online particular, psicólogo online para quarentena, aí sim são pessoas querendo contratar um psicólogo. Clínica particular em SP, quanto mais específico for as palavras-chave, mais assertivo você vai ser. E eu vou mostrar isso com detalhes na prática. E além de você escolher palavras-chave, você também pode criar anúncios. Ou seja, quando alguém pesquisar no Google, tem aqueles anúncios de texto. E você precisa criar esses anúncios de uma forma bem estratégica, que eu vou mostrar na prática. Além disso, eu fiz um estudo, né, do segmento da saúde, e a gente percebeu, por exemplo, que quanto mais você escolher um raio de atuação no Google, que é possível, você escolher bairros por raio, cidades, você pode escolher o Brasil inteiro para você que vende algum produto da saúde. Mas quanto mais específico você for, mais assertivo você vai ser. Porque tudo bem, você como dentista atende São Paulo inteiro, por exemplo. Mas você concorda que quem estiver a 5 quilômetros e nós chegamos nesse raio de 4 a 5 quilômetros ao seu redor, são os bairros mais próximos, a chance de você fechar com esse paciente não é muito maior? Tudo bem, você atende São Paulo inteiro, mas quanto mais específico você for, quanto mais você entender e for mais prático, porque o seu cliente do Google, ele não conhece você, não é uma indicação que atravessa a cidade. Então ele vai procurar praticidade. Então quanto menor o seu raio, mais assertivo. E nós vamos mostrar na prática que esses filtros que eu estou te dando de dica, eles vão fazer você ter mais resultado. Porque, por exemplo, você pode investir R$10 por dia, que você que está começando. Eu tenho clientes que investem R$200, R$300 por mês, R$10 por dia. Porque o Google é pré-pago. Você coloca um valor, né? E esses R$10 por dia, se lá 8 pessoas pesquisarem, você gastar R$1 o clique, R$10 você gastar num dia, você para de aparecer. Então, se você tem R$10 por dia, não é melhor você investir esses R$10 em quem está no seu bairro? Nós vamos mostrar outras dicas bem específicas. Por quê? Outro ponto que a gente também analisou no segmento da saúde é a questão de anúncios, programação que o seu anúncio aparece. Porque você pode deixar rodando 24 horas e as pessoas pesquisam 24 horas por dia. Mas a gente fez um estudo na saúde e a gente percebeu que de 7 da manhã até as 22 gera clique e gera conversão. Lembrando que a conversão é um clique, é um cliente que entrou em contato com você. WhatsApp, formulário ou telefonema. Então, a gente consegue saber, por isso que a gente descobriu com as conversões, que quanto mais próximo, melhor. Por isso que a gente descobriu que se você tirar a madrugada, vai sobrar mais verba durante o dia, verba mais assertiva. Então, essas dicas são todas baseadas em dados para você ter mais resultado no Google. Afinal, com o Google você controla tudo. E esse controle faz com que você possa investir de forma correta, de forma bem assertiva, para poder trazer os clientes que você precisa. Então, todas essas dicas que eu mostrei agora da teoria, elas fazem parte do aprendizado de máquina, que é a inteligência de dados do Google. Tudo isso eu analisei mais de 400 áreas de atuação da saúde. Nutricionista, psicólogos, clínicas médicas, fisioterapia, nutrólogos, particulares, com quem tem convênio. Se eu estou esquecendo de alguma área, mande aqui, mas eu já atuei em mais de 93 especialidades da área da saúde. Infectologista, diversas áreas específicas, estética, seja qual for a área de atuação. Todas essas dicas que eu falei e que eu vou mostrar agora na prática para vocês fazem parte do que realmente foi testado e comprovado. Porque hoje você precisa de investir e ir direto ao ponto para poder trazer o paciente que você precisa, aproveitando do aprendizado de máquina, que é o robô do Google. Então, agora vamos para o nosso momento 100% na prática, vamos para o nosso quadro estrategicamente falando. Roda VT! Então, para você que está online, agora vamos para o nosso momento na prática e fique atento, pois no final eu irei liberar esse conteúdo para você que está online agora. Bom, então vamos aqui na prática e aí eu vou mostrar
para vocês duas campanhas. Uma de uma clínica médica e outra de um profissional liberal, um psicólogo online, no qual agora está super em alta. Não só psicólogo online, mas agora você da área da saúde precisa se reinventar. Existem muitas formas de você conseguir aproveitar este momento e sem contar que a partir de agora, depois nós teremos uma demanda reprimida. Então, vamos para a prática e para você que não anuncia no Google, pode ficar um pouco... você não entender muito bem, né? Ou para você que anuncia e não tem muito conhecimento, se ficar perdido, fique tranquilo. Depois você pode tirar suas dúvidas para poder entender melhor. Porque este Google aqui que nós estamos anunciando, nós vamos mostrar para você, é o Google Ads Especialista, que é o Google no qual você consegue realmente ter um controle e ter o resultado. Então, se você ficar perdido, não se preocupe, anote, reveja, pois esta aqui é a ferramenta que vai servir como solução para você. Então, aqui no Google, nós temos que criar campanhas. O que são campanhas? São objetivos comerciais que nós possuímos. Por exemplo, esta clínica, ela possui um atendimento exclusivo para vascular, o outro urologista, ortopedista, nutrólogo. Então, uma campanha, ginecologista, neurocirurgia, cardiologista. Então, uma campanha é um serviço que você oferece. Por exemplo, como é uma clínica, criou várias campanhas. Porque uma campanha é esse objetivo e quando você tem que criar uma campanha para cada especialidade. Porque se eu estou buscando por cardiologista e eu ver uma campanha cardiologista, ver um anúncio e as palavras-chave forem de cardiologista, o Google vai ver a relevância e vai ter mais resultado. Eu vou mostrar isso na prática. Agora, se você, por exemplo, aqui é um psicólogo, ela criou uma campanha para psicólogo online. Outra campanha para o presencial que está até pausada, porque agora a tendência é online. Então, se você tem uma especialidade, pode criar uma campanha. Se você tem mais de uma área de atuação, você pode criar campanhas diferentes. Por quê? A campanha, ela você define um orçamento diário. Então, por exemplo, essa psicóloga online, ela quis gastar R$10 por dia. Esses R$10, sempre quando alguém pesquisar no Google, vamos fazer um exemplo aqui agora com vocês, psicólogo online, ok? Quem aparecer entre esses 4 primeiros, tá vendo esses 4 anúncios que estão aparecendo aqui? Eles fazem parte do Google Ads. E este anúncio você só paga se alguém clicar, interessar e entrar dentro do seu site. Ou seja, esses 4 que estão aparecendo, eles fazem parte dessa ferramenta que eu vou mostrar na prática e você paga somente o custo por clique. Então, quando você cria uma campanha, você define um orçamento diário que é pré-pago, R$10 por dia. Vamos supor que o clique aqui dela foi R$1. Vamos ver depois o valor exato. Se eu tiver R$10 por dia, vamos ver aqui o valor já de uma vez, 97 centavos. Então, se eu tenho R$10, eu vou aparecer e vou ter 10 cliques durante o dia. Então, de acordo com o leilão, o Google, ele aparece. Quem aparece primeiro depende da qualidade que eu vou mostrar para vocês. Agora, os 4 primeiros fazem parte desse leilão que, de acordo com o seu orçamento diário, você vai aparecer em alguns horários e quando você tiver os 10 cliques, acabar o seu orçamento, você aparece no dia seguinte. Por isso, você precisa criar uma campanha para cada objetivo. Por exemplo, ela agora, neste momento, está investindo muito como nutrólogo. Então, ela colocou R$27 de orçamento de nutrólogo. Ou seja, ela quer dar um foco. Então, dentro da campanha de nutrólogo, ela investiu R$27. E ela teve 980 cliques, né? Vamos pegar um exemplo aqui, ok? Só que ortopedista, para ela, não é o momento. Então, ela colocou R$3 por dia. Então, você distribui a sua verba para a sua prioridade. Porque se a gente cria uma campanha e mistura tudo lá dentro, que a maioria de quem anuncia faz isso, você acaba não tendo controle. Então, você investe R$10, aí pode ter mais clique de ortopedista que não é o seu momento. Então, quando você tem que criar uma campanha para cada objetivo. Porque no Google AdWords Especialista,
Se você usa o Express, que é uma outra tela mais básica que o Google faz tudo para você, fique atento, pois eu recomendo você usar esse especialista. Porque depois da campanha vem os grupos de anúncios, que aí no caso ela só trabalha com online. Mas, por exemplo, você que trabalha com estética, você cria uma campanha de harmonização facial. Aí dentro dessa campanha, você pode criar um grupo para preenchimento labial, outro grupo para preenchimento facial, Botox não pode anunciar, outro grupo para qualquer que seja o seu objetivo. Então, por exemplo, você não precisa criar uma campanha de lábio, outra de bochecha, bichectomia, nada disso. Você pode criar uma campanha, já que seu objetivo é estética e facial. Se para você tanto faz fechar um lábio ou fechar queixo, a harmonização facial no geral, você pode criar uma única campanha e criar grupos de anúncio dentro da campanha. Por quê? Você precisa, no final, se eu estou buscando, por exemplo, aqui, vamos pegar o exemplo do nutrólogo. Se eu estou buscando nutrólogo, eu quero ver o quê? Anúncios de nutrólogo. Então tem que ter um anúncio para nutrólogo, outro para ortopedista, um para cada especialidade sua. Então, por exemplo, aqui dentro de nutrólogo eu tenho exames para nutrólogo, consulta com nutrólogo. Eu tenho vários anúncios somente para o nutrólogo. Intolerância alimentar. Quanto mais anúncios você fizer relacionado à sua especialidade, como no caso nutrólogo, mais assertivo você vai ser, mais barato você vai pagar, porque o Google vai ter relevância, né? E aí entra depois as palavras-chave. Eu sei que essa parte de configuração de grupos é um pouco complexa, mas depois vocês conseguem escrever qual é a sua área de atuação, qual você quer o foco. E quanto mais específico você for, mais resultado você vai ter e mais relevância com o Google. Porque você tem que ter a campanha, os grupos, os anúncios e, finalmente, as palavras-chave. As palavras-chave é o coração da sua campanha do Google. Tanto é que muitas das vezes a maioria de quem investe acaba deixando a campanha um pouco ampla. O que seria isso? Quando você escolhe a palavra-chave nutrólogo, por exemplo, o que as pessoas pesquisarem antes ou depois vai aparecer. Então quem pesquisar especialização em nutrólogo, curso, qualquer informação que seja informação, não é alguém querendo pagar consulta, vocês concordam? Então, quanto mais específico você for na palavra-chave, melhor. Aí, no nosso estudo avançado da área da saúde, a gente tem essa notícia que todo mundo assusta. Psicólogo, não é uma palavra-chave boa. Nutricionista, se você não é uma palavra-chave boa. Nutrólogo. Quando você escolhe uma única palavra-chave, é ruim. Porque o que as pessoas pesquisarem antes ou depois, vai aparecer. Então, para você que recebe um monte de ligação de convênio, é por isso, porque você está colocando a palavra-chave como ampla. Emprego, currículo, né? Tudo isso tem como ser filtrado. E eu vou mostrar agora para vocês, que quem já anuncia no Google, quem não anuncia, já fica atento para poder entender por que você recebe ligação errada, por que você às vezes tem um contato de um cliente que não é em potencial. Tem como filtrar e eu vou mostrar na prática agora para vocês. Vou pegar um exemplo aqui que foi uma empresa que investiu e realmente teve resultado, porque uma pessoa que contratou o serviço dela, ela já teve lucro, mas perdeu dinheiro no Google por deixar a campanha ampla. E esse exemplo que eu vou mostrar aqui é de clínica de impotência sexual. Olha só, como eu disse, as palavras-chave que a gente acha que é boa, não é. Ele trabalha, é um médico especialista em impotência sexual. Então, se a gente coloca impotência sexual, teoricamente é uma palavra-chave boa, correto? Errado. Aí, por exemplo, essa tela que eu estou mostrando é o Google Ads. Então, para você que anuncia no Google, quiser acompanhar para ver como está a sua campanha, aqui nós temos o menu lateral e aí nós temos as palavras-chave. Então, dentro de palavras-chave, nós escolhemos as palavras-chave. E esse cliente escolheu impotência sexual, disfunção erétil, que é o que ele trabalha. Só que aí, para você que anuncia do Google, anota e verifique na sua campanha para você poder entender como está o seu resultado. Porque quando você coloca uma palavra-chave ampla,
Aí vocês vão vir em palavras-chave, vão conferir as palavras-chave que vocês escolheram. Se tem uma palavra-chave única, tipo uma palavra, né? Porque a palavra-chave é um composto de palavras. Você está traindo prejuízo, com certeza. Então, você vai vir dentro de palavra-chave, depois você vai clicar em termos de pesquisa. Pois é, o termo de pesquisa, ele mostra exatamente o que as pessoas pesquisaram no Google e encontraram você. E aí, esse cliente, como 98% de quem anuncia no Google, tem coisas ruins. Gasta dinheiro, tem resultado, mas perde dinheiro de alguma forma. O segredo agora vai ser mostrado porque tem como filtrar tudo isso. Porque veja bem, quem pesquisa disfunção erétil, igual apareceu, e aqui, ó, disfunção erétil, é a palavra-chave que ele escolheu, a pessoa pesquisou. Essa pessoa pode ou não querer comprar, fazer um tratamento de 3, 4 mil reais, que é um tratamento de um médico, dando um exemplo, né? Por quê? Quando a pessoa pesquisa médico para disfunção erétil, ela não está muito mais interessada? Então, essa sim é uma palavra-chave boa. Agora, quando a gente coloca a palavra-chave muito ampla, vai aparecer um monte de coisas ruins. Por exemplo, alimentos para aumentar a potência masculina, causas da impotência sexual. Isso é alguém querendo pagar, né? Não, é alguém buscando informação. Ah lá, chá caseiro para impotência sexual. Tudo isso é ruim, né? Como saber ervas para impotência sexual? Não é alguém querendo pagar por um médico, né? Tem coisas absurdas como exercícios, idade que começa a impotência sexual. E como deixou a campanha ampla, ele pagou R$1,38, R$3. Tudo isso teve custo. E pessoas buscando informação. Agora, aqui coisas absurdas como, olha pra você ver, coisas que não traz resultado. Feitiço para impotência sexual, magia negra, o que causa impotência, tudo isso é ruim. E aí, eu mostrei essas coisas ruins para poder você analisar o seu termo de pesquisa, porque tem solução. O que você precisa de fazer? Você vai vir aqui em palavras-chave negativas e aí você vai negativar. Ou seja, você vai vir aqui em palavras negativas, clicar nessa bolinha de adicionar, selecionar a sua campanha, tem que ser uma por uma, e aí você vai escrever feitiço, magia, tudo isso vai negativar. Como, o que é, todas essas palavras-chave são ruins. Não dá para você ter resultado dessa forma. Então, o que você tem que fazer? Negativar o máximo de palavras-chave possíveis. E no segmento da saúde, a gente já encontrou mais de 2.500 palavras. Quem busca por convênio, como, o que, foi, por quê, currículo, vaga, estudo, científico, artigo. Tudo isso é ruim, curso. Então, você tem como eliminar nas palavras negativas. Então, é só você colocar coisas que você vê no seu histórico negativo, clicar em salvar, que a gente vai conseguir filtrar e ter mais resultado na campanha. Então, todo esse processo faz parte do filtro da campanha para você ter sucesso. Aí vamos mostrar aqui um exemplo, né, que já está filtrado, como nós temos hoje muitos psicólogos online. Aqui nós temos uma campanha do online, vamos direto nas palavras-chave. E aqui, ó, aí vem a outra dica, anotem. Uma dica muito importante, porque eu disse que somente uma palavra-chave é ruim, correto? Agora, além disso, tem como você aparecer, se você colocar, e a maioria faz assim, vai lá no Google, tá vendo essas palavras-chave? É do psicólogo online. E vai lá nas palavras-chave e colocam psicólogo online. Somente isso. Aí entra um problema que a maioria também faz. Quando você coloca psicólogo online, ou seja, uma palavra-chave ampla, sem esse sinalzinho de mais que eu vou mostrar, o que a pessoa pesquisar antes, durante ou depois, vai aparecer o seu anúncio. E o Google também pode simplesmente ignorar o online e aparecer somente quem pesquisa psicólogo no geral. Aí entra outra dica que você precisa anotar.
Você também não deve colocar a palavra-chave sem sinal nenhum. Por quê? A palavra-chave ampla pode trazer coisas ruins, como vocês viram lá. Qual é a estratégia mais utilizada que dá certo? Quando você coloca o sinalzinho de mais antes da palavra, como por exemplo, mais psicólogo, espaço, mais online, o que você está mostrando para o Google? Google, eu só quero aparecer em quem pesquisar psicólogo online. Tem que ter as duas palavras. Pode ter algo antes ou depois. Psicólogo online para quarentena, psicólogo particular online. Então, neste caso, você precisa colocar o sinalzinho de mais para poder filtrar e trazer o cliente que você precisa. Então, se você não usa mais, está tudo como amplo, sem nada, pode olhar isso, porque dessa forma você vai filtrar mais. Agora, qualquer coisa que a pessoa aparecer antes ou depois, vai aparecer o seu anúncio. Existem outras também, e anotem isso, chama correspondência ampla modificada, que é você inserir o mais, sinalzinho de mais, para poder ter mais resultado. Anotem isso, pois isso faz muita diferença para você parar de receber ligação errada, você que anuncia no Google. Existe uma outra mais avançada, que é entre aspas. O que significa isso? Google, eu só quero aparecer em quem pesquisar psicólogo online. Não pode mudar essa frase. Para o segmento da saúde, não faz tanta diferença, porque as pessoas pesquisam diversas formas, né? Por exemplo, esse aspas, ou até mesmo colchetes, que significa correspondência exata, que significa que a pessoa só vai aparecer se ela tiver digitar exatamente psicólogo online. Não pode ter erro de português, variação, nada antes ou depois. Na área da saúde, não tem tanta necessidade. Usando maisinho, você vai conseguir ter mais resultado. Mas, por exemplo, uma empresa que vende lareira de madeira. Se eu coloco mais lareira, mais madeira, se a pessoa pesquisar madeira de lareira, madeira para lareira, vai aparecer o seu anúncio. E ela vende só lareira, não vende madeira. Então, quando eu coloco entre colchetes lareira de madeira, a gente só aparece se a pessoa digitar exatamente aquilo. E aí, se a pessoa digitar lareira tipo madeira, não vai aparecer. Então, para vocês, eu sugiro usar o amplo modificado, que é o maisinho, que vocês vão ter muito mais assertividade. E não esquecer de negativar as palavras-chave, ok? Então aqui, quanto mais específico você for, melhor. Então, psicólogo virtual, psicólogo online, psicólogo atendimento online, psicólogo quarentena, né? Psicólogo virtual. Quanto mais específico, melhor. E aí, olha o termo de pesquisa, como é interessante. Opa, aqui. Lembra que estava tudo ruim? Agora, psicóloga virtual, 24 cliques, 95 centavos. Psicólogo online, atendimento psicólogo online. São pessoas buscando exatamente alguém para poder contratar. Diferente de coisas ruins. Então, quando você foca nas palavras-chave, negativa muitas para poder eliminar coisas ruins, você vai ter mais resultado no Google. Então, esse termo de pesquisa bem trabalhado, com esses sinais, farão a grande diferença para você. Agora, além disso, né, nós temos aqui, por exemplo, nutrólogo. Vou citar esse exemplo agora, de forma mais específica. Se eu tenho palavra-chave de nutrólogo aqui, ó, nutrólogo, convênio que ele atende, nutrólogo médico, os termos de pesquisa, tudo certo. Agora, se eu tenho palavra-chave de nutrólogo, eu tenho que ter o quê? Anúncios relacionados a nutrólogo. Então, lembra que eu falei no início que era um pouco complicado a estruturação, mas você tem que ter tudo separado por área de atuação. Porque dessa forma, você vai ter mais resultado e vai ter mais sucesso no Google, de acordo com cada especialidade que você possui. Então, pessoal, as dicas das palavras-chave são essas, os anúncios, locais, programação de anúncios, todas essas dicas que eu mostrei aqui na prática do Google Ads, elas vão fazer a diferença para você captar mais clientes. É claro que o Google Ads é um processo mais detalhado, mas hoje eu separei as principais informações para você ter sucesso e entender melhor. Tanto é que aqui, ó, dentro do Google,
para você saber como é que está o leilão, como é que está o seu mercado, né? Vamos pegar um exemplo aqui, vamos pegar a campanha, de uma campanha que a gente consegue estar fazendo aqui, vamos ver, deixa eu pegar aqui a campanha, vamos abrir aqui, nós conseguimos saber quais os concorrentes, como está a sua posição, né, diante todas as palavras-chave. Então vamos pegar aqui no Trólogo. Para você acessar isso, você seleciona uma campanha que você quer, clique em palavra-chave, tá? Você vai selecionar todas as palavras-chave dentro de uma campanha. Selecionando a palavra-chave, você vai clicar em informações de leilão. Ou seja, aqui mostra todos os concorrentes e também mostra a qualidade da sua campanha. Por quê? Aqui mostra que essa empresa, ela aparece 70% das vezes no Google, perdendo para essas outras aqui, quanto essas outras empresas. E além disso, mostra quem aparece no topo. Nós temos aqui 79% das vezes essa empresa aparece no topo. E aí você consegue analisar todos os seus concorrentes. E uma campanha filtrada, veja bem como você consegue ficar em primeiro lugar. Então todas essas dicas para você poder ter resultado no Google, fique atento, pois isso irá fazer grande diferença no seu negócio. Afinal, o Google vem crescendo cada dia mais. E olha só essa análise que eu estava fazendo aqui. E por mais que nós estamos com o segmento de vocês, teoricamente, sofrendo um momento delicado, as buscas já começaram a crescer. Aqui agora eu estou mostrando para vocês um planejador de palavras-chave, que é a estimativa dos últimos meses, como as pessoas pesquisaram. Eu peguei de exemplo aqui psicólogo online, terapia online, tudo que envolva terapeuta. Olha isso, pessoal. No mês de abril, foram 1.300.000 pessoas. Em março, 1.300.000. Em comparação aos outros anos, no ano passado, foi 900.000, 1 milhão as pessoas pesquisando no Google. Então, de um ano para o outro, cresceu 30% devido a essa questão do coronavírus. Então, você precisa analisar, se enquadrar, e para você que não anuncia no Google, fazer esse planejamento para você saber como estão as pesquisas. E não só isso, aqui você consegue saber exatamente quantas pessoas pesquisaram, como que está a pesquisa, o que está sendo mais buscado. E vocês podem ver que os gráficos, psicologia online, essa palavra-chave específica, né, cresceu de forma absurda. No mês de abril foram 40.000 pesquisas, março 27, e o normal do ano passado era 12.000. Cresceu 400%. Então, é uma oportunidade. Você da saúde precisa adaptar o seu negócio e agora você precisa ser encontrado no Google, pois as pesquisas não param de crescer. E o legal, voltando aqui então, você pode organizar a sua campanha e ter o resultado. Então vamos voltar aqui para os nossos slides. Tudo isso, pessoal, que eu mostrei agora, você consegue investir de acordo com seus resultados, você vai crescendo. Muitos começam com R$10 por dia, outros já investem 2.000, 5.000, nós temos pessoas online que investem R$10.000, porém, de acordo com o seu resultado, você vai crescer. Fechou um paciente, vai reinvestindo, e assim o Google pode ajudar o seu negócio. Agora, eu vou mostrar um estudo na prática, que eu analisei nos últimos anos, e vou mostrar um exemplo de um relatório de inteligência artificial, para você poder entender que tudo isso que eu mostrei, todos esses estudos que eu venho analisando durante anos, como você pode aproveitar na prática e ter mais resultado no Google. Chamo agora o SOS Google. Roda a VT! Bom, este relatório de inteligência de dados, ele vai mudar a vida de pequenos negócios, médios e grandes empresas. Você da área da saúde, olha esse estudo que eu fiz. Aqui, nós temos um exemplo de uma campanha, da clínica que eu mostrei, que tem várias áreas de atuação,
e ela investiu, né? Ela é uma clínica média, investiu R$ 1.500. Aquele psicólogo que eu mostrei, deixa eu voltar aqui para vocês poderem entender, até para mostrar que é para pequenos negócios, profissionais liberais, ele investiu nos últimos 30 dias R$ 250. Já já eu volto para o relatório, que é o foco, mas ele investiu R$ 10 por dia. Desses R$ 10 ele teve 253 cliques e gastou R$ 245. Desses R$ 245, ele teve o número X de chamadas. E você concorda que de 250 pessoas, né? 253 de forma mais específica, uma pessoa fechar com um plano já é rentável. Mas de 250 pessoas, nós temos conversões de 5%, no mínimo 5%, mas a maioria 10%, 15%, 20% das pessoas que entram em contato. Então, se você investir R$ 10 por dia, tiver 200 cliques por mês e 5% da pior média, você tiver 10 pessoas, se você fechar 1, 2, 3, 4, 5, dá resultado e por isso o Google é muito lucrativo. Agora, além disso, esse processo você pode gerenciar e investindo de acordo com os seus resultados. Agora, o que eu vou mostrar aqui no relatório para vocês, ela investiu R$ 1.500, inclusive a procura ela gastou um pouco menos, porque dentro desse foco ela filtrou nas especialidades que ela queria neste momento. Porém, o custo por clique dela foi 38 centavos. Abaixou porque ela conseguiu ser assertivo fazendo esses filtros. Só que qual que é o diferencial? Esse relatório mostra exatamente cardiologia. Ela teve tantos cliques e teve 1.000 conversões. Conversão seria o quê? Pessoas entrando em contato pelo WhatsApp, ou ligação, ou formulário. Então, com esse relatório inteligente, você consegue saber, o nutrólogo teve 126 clientes, cirurgia vascular 58, e você sabe quanto gastou, e depois você consegue comparar com o seu resultado. Tudo detalhadamente, para você poder investir no que está dando resultado, e eliminar o que não é ruim, o que é ruim. Você consegue saber quais são as palavras-chave que dão resultado, que gera conversão. É isso mesmo. A conversão, você consegue saber quantos cliques você teve naquela palavra e daquela palavra que clicou, quantas entraram em contato com você. É incrível, né? E a conversão é um código que você coloca no seu site que você vai conseguir depois saber este resultado. Então, por palavra-chave, se a conversão está sendo pelo dispositivo celular ou pelo computador, qual dia da semana, segunda-feira, tem mais conversão? Então eu vou investir mais na segunda. Sábado tem menos, posso investir menos, mas ainda assim tem conversão, então vale a pena. Qual o melhor horário? Quais os melhores anúncios que estão dando resultado? Quais cidades? Qual bairro? Qual região? Qual área de atuação que você tem mais resultado? Tudo isso você tem um controle. Tá vendo? Quais as melhores cidades? Tudo você consegue saber e investir depois os seus R$200, os seus R$1.500, para onde ele foi investido. Então, todo esse processo, você consegue saber o seu resultado e você vai ter mais assertividade. Então, é o que eu disse na frase dos primeiros slides. Quando você entende o seu negócio, você entende da ferramenta do Google, é a união perfeita para o seu sucesso. Então, esse relatório é um relatório de inteligência e assim você vai ter mais resultado para poder investir da forma mais assertiva. Vamos voltar aqui então para os nossos slides. Esse foi o nosso SOS Google. Opa, vamos lá. Afinal, depois de tudo isso que eu falei, quanto você deve investir? Você pode investir pouco e crescer de acordo com os resultados. Começa com R$10. Passou uma semana, investiu 50, fechou um paciente, investe 20. De acordo com a sua necessidade, você vai investindo de uma maneira assertiva. E o Google você pode crescer de acordo com os resultados. Esse é o ponto crucial. E para vocês que estão todos online, inscreva-se no nosso canal para poder participar, pois este mês nós teremos dicas também sobre YouTube e outras ferramentas para você poder aproveitar. Afinal, tudo isso que eu falei hoje, tudo isso vai fazer diferença porque é focado em resultado e é o que você precisa
para poder ter sucesso no Google. Agora, todo esse processo, tudo isso que eu passei, faz parte da experiência Google. A experiência Google é uma metodologia no qual são todos os processos. Há 3 anos que eu venho atuando como cientista de dados, e para quem não me conhece, meu nome é Matheus Botaro e sou estrategista há 10 anos, né? Atuo desenvolvendo estratégias focadas em resultados para pequenas e médias empresas. A experiência Google foi fruto de um estudo também envolvendo o segmento da área da saúde, no qual são todos os processos que você precisa de passar para poder ter resultado no Google e, o melhor, aprender para poder não ficar dependendo de agências, de terceiros, nada disso. A experiência do Google, que é um processo que você pode executar, para vocês que estão online hoje, nós iremos disponibilizar esse produto que é para poucas empresas, porque é um treinamento que é pago para você que quer, que precisa de ter tudo isso que eu falei, todo esse processo, a gente pode ajudar você. Pois a experiência do Google, ela é um cronograma, como vocês estão vendo agora, que desde a estratégia inicial, no qual eu mesmo, somente por um número limitado, que eu vou explicar já já, irei fazer toda a estratégia de acordo com as oportunidades do Google. Então, o primeiro passo para quem precisa de ajuda é nós criarmos uma estratégia, entender as suas áreas de especialidades, para poder a gente te entregar campanhas avançadas prontas, como eu te mostrei agora. Quando eu digo pronta, é tudo individual, mas com as palavras-chave que a gente já sabe que dá certo, com a lista de palavras negativas que a gente já sabe que a gente já tem no seu segmento e para você não perder dinheiro, com toda a configuração de lances, toda a estrutura detalhada, de acordo com o seu foco personalizado. Porque a experiência do Google não é um curso, ela é uma experiência completa, que a gente vai estudar, te entregar tudo pronto, que você não perder tempo e nem entende, né? Só que depois de tudo isso, você vai ter reuniões e treinamentos individuais para poder aprender a utilizar o Google. Tanto é que no primeiro mês, depois que a gente lançar, te entregar pronto e te envolver, porque a gente vai fazer juntos, porque você entende do seu negócio e a gente entende da ferramenta. Por mais que eu também conheça do seu negócio, nós vamos lançar juntos e a partir do lançamento você vai aprender com reuniões individuais, aprender na prática a utilizar o Google. Então não é um curso, é uma experiência completa e que para somente as 25 primeiras que entrarem em contato pelo WhatsApp, pelo meu WhatsApp que está disponível agora, vocês irão poder, eu mesmo irei atender individualmente para poder criar estratégia, aplicar, te entregar tudo pronto e depois a gente conseguir ensinar você para você poder aprender a utilizar o Google e nunca mais depender de ninguém. E o melhor, como é uma experiência desenvolvida para pequenos negócios, é super viável. Tanto é que nós temos esse plano completo de estudar, te ensinar e depois ainda tem tudo gravado em videoaulas para você poder aprender, 12 vezes de R$ 99. É super viável porque é um trabalho que a gente descobriu o segredo, a gente faz para vocês, então você não corre risco de perder dinheiro e depois você aprende para nunca mais depender de ninguém. Então, eu mesmo que faço e somente os 25 primeiros que me chamarem, que como é um trabalho muito individual, eu mesmo faço todos e depois a gente te ensina. Então, somente os 25 primeiros que estão online, que participaram da Semana da Experiência do Google, me chama agora no WhatsApp que eu irei explicar e nós vamos agendar uma reunião para poder te explicar melhor como é esse processo. Então, os 25 primeiros, me chama agora no WhatsApp que eu vou agendar uma reunião para eu poder te explicar certinho como é o processo para você agora se planejar, se capacitar e aprender a utilizar o Google. Mas, ao mesmo tempo, para você que não gosta da área da saúde e não entende, não tem que ter conhecimento de marketing, porque nós vamos te entregar tudo pronto. O que nós vamos te ensinar é a estratégia e o objetivo do Google do que você precisa fazer para poder ter sucesso. Então, somente os 25 primeiros, porque o meu atendimento é limitado. Mande mensagem agora no meu WhatsApp, que eu estou online aqui para poder te responder,
para a gente poder te explicar como a experiência do Google pode ajudar. Super viável, você não depende de terceiros, não é uma agência, porque só para vocês entenderem um pouquinho mais, né? A Casa do Ads, que é a que nós estamos realizando esse evento, nós somos um parceiro oficial do Google. Nós não somos uma agência. E a gente pode ajudar esse cronograma porque a gente tem essa especialidade na área da saúde. Então a experiência do Google é um trabalho avançado para você ter tudo pronto e como parceiro oficial há 10 anos, né? Nós podemos te entregar todas essas soluções do Google Meu Negócio, Google Ads, inteligência de dados para você ter resultado no Google. Tanto é, pessoal, se vocês pesquisarem por Casa do Ads no Google, aqui, vocês vão pesquisar, o nosso escritório fica na Paulista, nós temos 10 anos de Google, mas há 3 anos a gente desenvolveu a experiência, né, que é esse passo a passo, que nós descobrimos o segredo do Google, mas nós temos 0 reclamações, 0 justiça. E se vocês verem nossos comentários, até hoje, nós temos 5 estrelas no Google, nenhuma reclamação. E vários profissionais da saúde elogiando. Porque nós somos especialistas da saúde, te entregamos e focamos no resultado. Tudo isso para que você possa conseguir ter resultado no Google, crescer e, voltando aqui para os nossos slides, conseguir fechar 2020 com chave de ouro. Então, estou aguardando o contato de vocês. Nessa reunião eu te explico melhor como funciona o processo, você que tem interesse, para poder ter tudo pronto. E no mais, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês por estar nesses 2 dias conseguindo trazer as informações que vocês precisam. E mesmo que você não tenha interesse na parte de consultoria paga, mande para a Giovana, que você fez a sua inscrição, nesse número do WhatsApp, para você que não tem interesse. Solicite o seu material, porque independente, eu espero poder ter ajudado você. Então, para você que não tem interesse nesse treinamento, saber um pouco mais como funciona, mande para a Giovana, solicite material. Você que quer saber um pouco mais, vamos agendar uma reunião individual, que eu mesmo vou fazer, para a gente poder, no WhatsApp, me chama no WhatsApp, para a gente poder agendar. Ok? No mais, gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Espero que vocês tenham aproveitado e apliquem todas essas dicas. Este vídeo vai ficar disponível somente pelas próximas horas, até a meia-noite de hoje. Então reveja, aplique, pois independente da experiência do Google que pode ajudar vocês, eu espero poder contribuir para que vocês possam ter sucesso e conseguir superar esse momento. Então, no mais, muito obrigado. E eu vou fechar essa palestra com uns slides que eu sempre gosto. Quem já me conhece já sabe. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o melhor que se adapta às mudanças. Seja como for, seja encontrado. Muito obrigado, boa noite a todos e até mais. Tchau, tchau.